Vou dar um segundo aqui para você. Muito bem, pessoal. Então, boa noite a todas e todos, né? Bem-vindos aí ao nosso terceiro webinário do projeto Físio Divulgando, iniciativas didáticas para aproximar a fisiologia e a saúde da sociedade. Esse é um projeto do Departamento de Fisiologia do setor de Biológicas da Universidade Federal do Paraná, ok? Nossa equipe conta comigo, professora Ana Maria, a coordenadora, com a professora Maíra Vale, que vai dar um oizinho ali agora, que é a nossa vice-coordenadora, com as professoras membros de equipe Anitta Nishiyama e Fabiola Jager, sim, que também estão aqui com a gente hoje no webinário, com o nosso querido técnico ali, Fábio Caetano, que grava os webinários para nós, que está aparecendo ali também, a técnica Débora Coutinho, que nos ajuda bastante com a divulgação do projeto no site, e também com alunos da pós-graduação em Fisiologia e de diversos cursos de saúde, né, associados à Universidade Federal do Paraná, nesse caso, alunos de graduação, okay, que nos ajudam bastante na questão dos materiais didáticos. Então, o nosso projeto, né, tem como objetivo a produção tanto de webinários como esse, como dos materiais didáticos que nós levantamos, né, a demanda tanto do webinário como do material, a partir de um questionário, tá? Cujo link é o primeiro que aparece aí no nosso chat, né, no dia de hoje, e é um questionário que ainda está aberto. As pessoas que não participaram ainda podem participar, ok? Porque a partir dele a gente vai ainda construir a agenda de webinários de 2022 e vai continuar construindo, né, os materiais didáticos de interesse aí da comunidade, certo? O nosso projeto, né, é um projeto de extensão universitária, e tanto esse projeto como outros da universidade relacionados à extensão e projetos de pesquisa e também um ensino de qualidade dependem da participação aí de professores, de pesquisadores dentro das universidades públicas, que infelizmente estão, né, passando por um momento aí de severos cortes de financiamento. Então, a gente sempre tem aproveitado o início do webinário para um alerta da importância do financiamento das universidades no sentido do desenvolvimento do próprio país, ok? No chat, vocês também podem ver ali, né, as nossas redes do projeto, tá? A gente peço que vocês nos ajudem também na divulgação dessas redes, né, para que mais pessoas possam ter acesso tanto aos webinários como aos materiais didáticos que a gente veicula, principalmente através do site do Departamento de Fisiologia, que está ali também, sim? Então, o nosso webinário de hoje, né, vai contar aí com a fala do nosso palestrante, que eu já vou apresentar, e com alguns momentos de dúvidas que a gente pede que venham por escrito a partir do chat, e aí a professora Fabiola vai intermediar aí, né, passando as questões para o professor Fernando, ok? Para quem precisa de certificados, mas no final do webinário a gente disponibiliza o link, tá, para a certificação. Então, a nossa fala de hoje será feita pelo professor doutor Fernando Augusto Laveso Dias. Desde já agradeço muito, né, a contribuição, a participação do professor Fernando. Ele é fisioterapeuta, mestre e doutor em biologia celular e molecular na área de concentração fisiologia pela Universidade Federal do Paraná. E também realizou um pós-doutorado no setor de cardiologia da Universidade de Illinois, em Chicago. Sim? Ele atua em pesquisa focada em fisiologia e fisiopatologia cardiovascular, na avaliação e intervenção em fisioterapia cardiovascular e também em inovação no ensino de ciências biológicas e médicas. Então, eu passo a palavra aí ao professor Fernando e um bom webinário a todos nós. Olá, boa noite. Eu agradeço então o convite. Fico feliz de poder estar dividindo aqui com vocês esse momento. E agradeço às coordenadoras do projeto, né, as professoras, ao Fábio também, a Débora, nossos técnicos que estão sempre de prontidão, né, Fábio? Inclusive na hora extra, né, depois das 6. Obrigado, Fábio. Então, eu vou compartilhar aqui a tela, né? Deixa eu ver se funciona agora. Funcionou antes no teste, então é para funcionar. Muito bem, acho que vocês estão vendo a apresentação. Ótimo. Então, eu conversei com as professoras antes, né? Eu vou apresentando. Se surgirem algumas dúvidas, em algum momento eu vou parar também, que a gente pode fazer uma discussão e responder algumas questões.
mas como eu já tinha antecipado, a ideia da estrutura da palestra, né, da nossa conversa, é justamente eu proponho algumas perguntas e as respondo, tá certo? Então, se ficou alguma dúvida, se não ficou claro ao longo da apresentação, eu interrompo e aí a gente pode conversar pelo chat, tá certo? Então, o título que eu propus é meio que instigante, né? Quer dizer que meu coração é uma bomba e não está sob meu controle? A ideia a gente, né, discutir o sistema cardiovascular, os princípios básicos do sistema e da organização do sistema cardiovascular, mas discutir de uma maneira que a gente busque ou retome, né, as razões de como esse conhecimento foi construído, tá? E da metodologia científica aplicada. Porque, claro que por facilidade e por praticidade, a gente acaba aprendendo e ensinando o sistema cardiovascular de uma maneira estática. O coração bombeia o sangue através da aorta e ponto, né? Mas de onde que veio esse conceito, né? Quem questionou isso? Como que era antes da gente conhecer esse sistema cardiovascular nos moldes atuais? Então, a ideia é a gente fazer algumas discussões e talvez, né, apresentar algum conteúdo que seja de utilidade para vocês no uso, né, no ensino fundamental, ensino médio, eu sei que vários e vários de vocês estão envolvidos. Tudo bem? Então, ó, eu propus assim, 4 perguntas para guiar a nossa conversa. Primeiro, né, qual a necessidade de um sistema circulatório, que é o mesmo, né, o cardiovascular, a gente descreve ultimamente mais como cardiovascular, né? Desde quando entendemos como circulatório, né, nos moldes atuais que a gente conhece, o que significa dizer que o coração é uma bomba, né, pensando em hidrodinâmica, né, e como o coração é controlado. Tá? Então, essas 4 perguntas a gente vai discutir um pouquinho sobre elas. E eu acho que é interessante, né, apresentar isso também para o aluno que está tendo contato com o sistema cardiovascular, né, seja na universidade ou antes disso, para que ele também pense baseado, né, tanto em finalidade quanto mecanismo de funcionamento. Então, primeiro, né, para que a gente precisa de um sistema circulatório? Né? Para que o sangue circula no nosso corpo e banha as nossas células, vamos dizer assim, não propriamente o sangue, né, mas aquilo que ele carrega. Então, se a gente pensar, né, uma coisa bem simples, né, em algumas células, né, em organismos que têm poucas células ou colônias de bactérias e tudo mais, dependendo do número, se for em baixo número, essas células conseguem fazer trocas com o meio ambiente. A gente sabe, né, que células precisam de oxigênio, precisam de substrato como glicose para o seu metabolismo e também precisam, né, excretar os resíduos desse metabolismo celular. Então, não é uma limitação tão grande dependendo do número de células. Quando a coisa aumenta, né, quando a gente tem um organismo multicelular, ou pensando no nosso caso, se você imaginar o fígado humano ou o fígado de um animal de grande porte, imagine como uma célula, né, um hepatócito, lá no meio do fígado conseguiria adquirir, né, essas substâncias que são essenciais para a vida dessa célula. Então a gente começa a ter um problema, né, que é um problema difusional. As células que estão em contato com o meio ambiente poderiam fazer essas trocas, mas a gente teria que ter uma difusão de substâncias entre e através dessas células, em algumas situações, para atingir regiões celulares mais profundas. Tá? Eu coloquei aqui numa cor mais arroxeada para dar uma ideia de que eu começo a ter uma limitação difusional à medida que esse organismo é maior. Tudo bem? E vem aquela questão, né, que às vezes é uma pergunta simples, mas não faz sentido para quem está começando, né? Puxa, mas, por exemplo, pegar o ventrículo esquerdo, isso aqui é um corte do ventrículo esquerdo, né? Você tem o ventrículo direito ao redor, então um corte transversal, a gente está vendo o orifício, a câmara do ventrículo esquerdo. O ventrículo esquerdo, que é um local onde você tem uma quantidade enorme de sangue, né? E a gente sabe que se movimentando ali a todo momento, um sangue que já veio do pulmão, né? Para quem já conhece o sistema cardiovascular, oxigenado. Por que a gente tem uma área infartada, que é essa área mais esbranquiçada da imagem aqui? Por que o sangue que está na própria câmara não difunde e consegue nutrir? Justamente porque a gente tem essa limitação difusional, tá? Que ela é proporcional ao quadrado da distância. Então, se eu pensar em pequenas distâncias, em micrômetros, né, milésimos de milímetros, em poucos segundos uma substância conseguiria se difundir e atingir essas células. Se eu pensar no miocárdio, esse miocárdio é mais espesso do que o normal, né? Parece hipertrofiado aqui, mas o miocárdio que tenha lá 1 centímetro e pouquinho de espessura, isso levaria provavelmente 15 horas ou mais para que uma substância por difusão conseguisse atravessar essa distância. Tudo bem? Então isso é inviável.
como isso foi resolvido, né? Através do fluxo por uma rede de vasos que leva sangue, aqui no caso uma arteríola, né? Levando o sangue para banhar essas células, tá? E sendo recolhida pelo lado venoso da circulação, por uma vênula, e isso aí vai para um vaso maior, chegando ao coração de novo, tá certo? Aqui tem uma questãozinha só, né? O plasma ele faz a troca, então, com esse meio que banha as células aqui, que é o meio extracelular, né? E aí sim, esse meio faz trocas com a célula, tá certo? Então, esse aqui é um conceito básico da fisiologia, né? A gente chama isso de meio interno, que é esse líquido, esse fluido que banha as células, que é um meio que tem que ser constantemente renovado para que os nutrientes possam chegar nessas células e os resíduos metabólicos possam ser varridos, tá certo? Então, é um conceito fundamental lá da fisiologia. O sistema cardiovascular é extremamente importante nesse sentido, né? Então, se a gente pensar lá no mesmo miocárdio, praticamente para cada cardiomiócito, você tem um capilarzinho passando na vizinhança que possa fazer essas trocas. Tudo bem? Então, como a gente define classicamente, né, uma das funções, não é a única, né, mas pensando na circulação, então a função do sistema cardiovascular seria justamente o transporte rápido e disseminado de nutrientes, tá, e de água, né, que é o nosso solvente, para os tecidos e a eliminação de resíduos metabólicos. Tá? Eu coloquei convectivo aqui porque é a maneira, vamos pensar, física da gente interpretar isso, né, aquele movimento de massa por convecção que vai levando a matéria e junto com ela aquilo que a gente precisa para as nossas células. Os nutrientes a gente conhece, né? Oxigênio, glicose, aminoácidos, ácidos graxos, vitaminas. A gente também tem que pensar, né, em células do próprio sangue que vão ter funções nos tecidos, hormônios, eventualmente fármacos que a gente ingere por alguma razão. E dentro dos metabólicos a gente tem dióxido de carbono, ureia, creatinina, tá? Só para exemplificar. Então, basicamente, a gente precisa dessa rede que distribui o sangue para todo o tecido, mas de uma maneira uniforme, né? E que tenha uma proximidade desses capilares com as células desses tecidos. Aqui é uma imagem bem interessante, ela não mostra muito da microcirculação, praticamente não mostra, né? Eu vou depois mostrar uma outra imagem de microcirculação, mas a gente sabe, né, que as nossas artérias vão se ramificando, artérias de grande, pequeno porte, arteríolas, e depois vão formar uma rede capilar, né, que vai desaguar lá, então, nas vênulas. Então, aqui é só uma técnica anatômica, né, de injetar esses vasos com uma substância que depois ela enrijece, né, parece como se fosse um cast, né, fica como se fosse engessado esse vaso, o tecido é digerido e a gente acaba com esse arcabouço dos vasos da rede vascular. Certo? Então, aqui no caso é um coração, aqui a gente tem os vasos do pé, tá? Como eu falei, não mostra muita microcirculação, mas aqui tem uma imagem labial, uma outra técnica, uma câmera, né, que consegue fazer essa imagem no lábio, que é extremamente vascularizado, e a gente consegue ver esses vasinhos menores aqui, que seriam essas redes capilares, né, que estão muito próximas às células. Isso é tão verdade que praticamente, né, não tem um local da pele que você não se corte e não haja sangramento, porque você tem uma rede de distribuição tão extensa do sangue que ele atinge todas as extremidades, tá certo? Então, sabendo, né, que você tem que ter o fluxo dessas substâncias para que essas trocas ocorram, qual que é o papel, então, do coração, né, que a gente vai dar um pouquinho mais de foco nessa história? Então, a gente sabe que, fisicamente, né, para que haja um fluxo de uma substância, de um fluido nesse caso, a gente precisa de um gradiente de pressão, tá certo? Então, a gente sabe também que a intensidade desse fluxo vai ser proporcional à pressão, né? Esse aqui é aquele experimento clássico, né, que dá para fazer com uma garrafa PET, por exemplo, né? Se tiver vários furos, a gente sabe que a altura da coluna de água aqui vai determinar, né, a intensidade desse fluxo, tá? E o papel do coração nessa situação seria justamente esse gerador do gradiente de pressão. Tá? Não é necessariamente o único, né? A contração de músculos periféricos ajuda o retorno venoso, linfático. Tá? Então, alguns apelidam, né, as nossas panturrilhas lá de bombas, corações periféricos e tudo mais, mas o órgão central, né, obviamente, é o coração, o responsável por esse gradiente de pressão, pela geração do gradiente de pressão, que faz, então, proporciona, então, fluxo para que esse sangue percorra nosso corpo. Tá?
dos nossos tecidos. Eu vou voltar depois, né, a gente vai trabalhar um pouquinho mais esse conceito de coração como bomba, como é que isso foi sugerido, por que uma bomba, né? Esse termo que a gente usa, como bomba no sentido propulsor, né? Não necessariamente uma bomba explosiva, tá? Embora em algumas situações, né, a gente acaba causando tantas lesões no sistema cardiovascular que é quase que uma bomba a ponto de explodir para o indivíduo, né? Que vai ter um infarto, vai ter outras consequências em relação a isso. Mas o sentido aqui realmente é hidráulico, tá? Então, lembrando lá do inglês pump, não bomb, né? Para não fazer essa confusão. A analogia vem justamente das bombas, né? Bombas de água e tudo mais, que são equipamentos, né? Nesse caso aqui, que transformam uma energia mecânica em um movimento do fluido, transfere essa energia para o movimento dos fluidos, que é mais ou menos como o nosso coração trabalha, né? Transforma essa energia mecânica numa energia que faz o movimento do líquido, tá? Então, só um exemplo, as primeiras bombas, né, talvez a primeira descrita, que é o parafuso de Arquimedes, também tem esse princípio mecânico deslocando o fluido, tudo bem? E o nosso coração, ele faz isso. Então, aqui tem um gifzinho bem interessante, né? Claro que aqui está cheio de ar, não é assim que funciona, mas para a gente poder ver o sincronismo e o movimento dessas câmaras que fazem, né, um trabalho mecânico de contração desse músculo, e aí, assim, geram um movimento do fluido. Tudo bem? Causa esse fluxo. Eu vou voltar, né, como eu falei, a conversar um pouquinho mais desse conceito de bomba. A ideia que eu queria trazer para vocês é, então, justamente a gente tentar entender de onde vem, né, essa formulação de ideias que fez a gente chegar na estrutura anatômica e fisiológica do sistema cardiovascular, como a gente conhece. Então, para isso, né, não tem como a gente não falar, não sei se todo mundo, se vocês já ouviram falar, né, provavelmente sim, não sei se com tantos detalhes, de William Harvey, que ele teve um destaque na fisiologia e na medicina, né, medicina como um todo, mas na fisiologia cardiovascular especialmente, porque ele foi realmente quem descreveu em detalhes e quem demonstrou isso, né, com um método científico reproduzível, que é o que a gente considera, né, alguns consideram o pai da medicina moderna, porque ele revolucionou as ideias de Galeno, que era um dogma que durou séculos, né, e ele descreveu com muitos detalhes, né, a circulação sanguínea, contestando aquilo que era apresentado, que tinha não tinha um fundamento biológico tão concreto, e ele trouxe, então, isso num estudo, né, na verdade, como se fosse um tratado, que é traduzido, se chama Estudo Anatômico sobre o Movimento do Coração e do Sangue nos Animais, né, De Motus Cordis, que é apelidado esse livro aqui. Então, ele foi publicado em 1628, embora não tenha sido bem aceito na época, né, ele teve que ainda, depois de vários anos, responder por carta, que era a maneira que se comunicavam, né? Talvez se tivesse uma maneira mais efetiva, a gente teria chegado, de comunicação, a gente teria chegado a essas conclusões mais cedo, mas ele só teve isso aceito praticamente, né, depois que faleceu, onde as ideias dele se concretizaram, ou um pouco antes de falecer, onde algumas escolas de medicina também já adotavam a ideia, tá? Então, como é que funcionou, né? Antes da gente entrar lá nos experimentos do Harvey, tem sempre aquela questão, né? Quem foi o primeiro, né? Não foi Harvey porque outros descreveram. Então, assim, nenhum conhecimento é construído absolutamente sem contribuições prévias, né? Então, é um evento e é uma sucessão de situações que acontecem até a gente chegar no conhecimento atual. Então, tem descrições do Egito Antigo de analogias, né, do sistema cardiovascular aos sistemas de canais de irrigação que eles utilizavam. Na China aparece já precocemente, né, essa ideia do coração como centro da circulação e o movimento circular do sangue, embora não tenha definições de como isso aconteceria, e ainda tinha a questão que o sangue tinha que ser continuamente sintetizado em cada ciclo, tá? E aí na Grécia Antiga, né, que começaram realmente né, junto com a filosofia, esses conceitos do funcionamento do corpo humano e do coração, consequentemente. E as ideias de Galeno, né, que teve uma contribuição gigantesca para o estudo da medicina, elas perduraram por muito tempo. Então, na verdade, o que o Harvey fez foi justamente contestar essas ideias
e apresentar uma nova tese para a circulação sanguínea. Tudo bem? E existem outras descrições sobre a pequena circulação, a circulação pulmonar e coronariana, já, né, quase que 200 e tanto, 300 anos antes do Harvey. Mas vamos lá, vamos ver o que é interessante aqui. Então, só para ficar claro, né, esse material que eu estou usando, os vídeos e imagens, eles são, né, estão abertos para uso não comercial. Se vocês quiserem, tem alguns links, eu posso também passar para vocês depois. São antigos? São, porque não se faz mais experimentos animais com, né, para as aulas práticas de fisiologia, como vocês sabem, né, e a gente tenta, obviamente, maximizar quanto a gente pode o uso de animais, tá? Então, vocês vão ver alguns estudos, alguns experimentos com animais aqui. Então, todos esses experimentos foram feitos, nesse caso, na década de 70, tá? Embora as imagens, os vídeos sejam muito bons. E no nosso caso, foram experimentos feitos com fins de pesquisa, onde a gente, paralelamente, só tem as imagens para utilizar em aulas práticas, já que a gente não utiliza animais nas aulas práticas. Então, a primeira coisa que o Harvey fez foi começar a contestar essas ideias de Galeno, tá? E apresentar o que seria a nova interpretação da circulação. Como é que a gente entendia até, né, o século XVI, XVII, a circulação sanguínea? A gente entendia que a gente se alimentava, tá? O sistema gastrointestinal quebrava esse alimento, tudo bem? Esse alimento, então, ele passava para o fígado tinha uma contribuição enorme aqui para o sistema cardiovascular, no conceito de Galeno, onde essas substâncias absorvidas, elas sofriam o que eles chamavam de cocção, né? Um processo de fermentação, de aquecimento, e aqui se formava o sangue, tá? Então a gente já sabe que isso não é assim, mas o fígado formava o sangue, esse processo de cocção, ele dava espíritos naturais para o nosso corpo, tá? Para a criação do sangue, e esse sangue, ele se movia pelas veias. Então, as veias distribuíam esse sangue para o corpo para que esse sangue fosse usado, e a ideia é que, na época, o sangue fosse usado mesmo, consumido. Então, a gente teria que comer de novo para ter mais sangue. E o movimento aconteceria mais pela diástole, né, pela expansão das veias. Isso chegava no átrio direito, ventrículo direito, e iria para os pulmões. Esse sangue que vai para os pulmões, a intenção, o objetivo dele era basicamente nutrir esse tecido, tá? Não era aquela ideia de o sangue tem que ser oxigenado. E acreditava-se que tinha pequenos orifícios onde o sangue do lado direito do coração passava para o lado esquerdo. E quando a gente respirava, né, a gente usava essas substâncias do ar para fazer um segundo processo aqui, onde o coração teria um papel muito importante de fornecer calor, então achavam que o coração é a fonte de calor, que talvez daí venha essa sensação de que o coração é fonte da vida, até porque sabia que o coração batia no início da vida e terminava a vida quando o coração parava de bater, tá? Então a gente também tem muito dessa parte de funções que o coração realmente não tem, né, atribuídos a ele. Essa segunda cocção, então, fazia isso tudo virar o que se chamava na época de espíritos vitais, né, que dava vitalidade para o corpo. Então tinha realmente um conceito, nós precisamos do ar, né, aí sim esse sangue iria para a periferia, tá, para dar vida aos tecidos, e o ar fuliginoso que era produzido dessa mistura, ele também iria para o pulmão para ser expelido, tá? Então aqui um exemplozinho desse ar fuliginoso, que seria o resíduo da nossa respiração, digamos assim, misturada com esse sangue, tudo bem? E aí se dava muita importância para a fase diastólica. Então, diástole é a fase de relaxamento ou do coração ou dos vasos, né? E a sístole é a fase de contração do coração, né? Ou a sístole arterial, né? Que se chamava a contração, a fase de retração dos vasos das artérias. O que Harvey fez? Ele começou a observar em vários animais, tá? E viu uma consistência de que, não, os átrios e os ventrículos, eles não estão compassados da mesma maneira, né? Parece que os átrios ejetam para os ventrículos e depois disso os ventrículos ejetam para toda a circulação. Ele também começou a fazer pequenos orifícios e viu que o momento da contração ventricular correlacionava com a ejeção de sangue pelas artérias, tá? E que quando o coração contraía, as artérias, na verdade, expandiam. Então, diástole do coração e dos vasos não estavam associados. Naquele conceito lá de Galeno também, a expansão do pulmão estava associada à diástole ventricular.
Então, basicamente, o movimento respiratório era um acessório do coração. E a gente sabe que não é assim hoje, né? Mas Harvey teve que provar isso, né? Então, dentre as várias demonstrações que ele fez, essa aqui é bem interessante, ele usou inicialmente peixes e cobras, basicamente, tá? Até porque o cardíaco é mais lento. E aí ele começou a postular, não, né, não tem essa história do sangue pelas veias ser distribuído para o corpo, ele tem que necessariamente passar pelo coração. E aí ele desenvolveu uma outra série de experimentos, onde vocês estão vendo aqui uma veia, a artéria está lá do outro lado, e ele percebeu, olha, se eu clipar essa veia, o coração começa a diminuir de volume, menos sangue chega no coração, e ele começa a ficar de menor tamanho, tá? E quando ele soltava esse clipe da veia, nesse caso da veia cava inferior, né, que reduzia muito o retorno venoso, ele observava, então, um rápido retorno do volume do coração para os volumes naturais desse animal. Tudo bem? Quando ele fazia isso numa artéria, que é na sequência, então ele isola aqui o análogo, então, da aorta desse animal, e faz a mesma sutura, ele percebeu o oposto, né? Nossa, o coração começa a ficar túrgido, ficar cheio de sangue, eu percebo arroxeamento das paredes do coração, e é como se eu estivesse asfixiando o coração, é o que ele dizia, né? Então ele parece que vai ficar num ponto de explodir. E à medida que ele liberava esse fluxo, ele percebia novamente que o coração voltava para o seu volume de enchimento natural. Então, aqui ele postulou que, né, na circulação profunda lá do animal, existia esse sentido, essa direção de fluxo, tá certo? Muito bem. Na sequência, ele contestou uma outra coisa que já não fazia sentido para muitos anatomistas, mas naquela época, né, você não contestava muitos dogmas que existiam, até porque você tinha que apresentar uma evidência nova, né, e as pessoas não tinham essas evidências. Então, ele já tinha dito isso, e outros pesquisadores, né, os anteriores a eles, anatomistas, já tinham observado, não haveria esses septos comunicando o ventrículo direito e esquerdo, tá? Porque se você olhar o septo ventricular, ele é muito espesso, tudo bem? E visivelmente, ou cortando essa estrutura, você não percebe esses orifícios por onde, eventualmente, o sangue poderia passar, tá? Então, ele chegou a um ponto de dizer, realmente, isso aqui não pode existir. Só que um problema do Harvey, né, quando ele mostrou toda a circulação, é que ele também não via a microcirculação, a comunicação de artérias e veias. Então, ele foi muito desacreditado por isso. Você está contestando que não existe essa comunicação aqui, mas está sugerindo uma outra, né? E para azar dele, isso foi descoberto praticamente 4 anos depois que ele morreu por Malpighi, e ele conseguiu observar isso já com microscopia e tudo mais, e realmente provar que existia essa comunicação. Mas aí ele falou, não bastava isso, esses orifícios não estão lá, então por onde o sangue passaria? E aí Harvard desenvolveu um outro experimento que para os moldes nossos hoje parece muito simples, né? Mas se você pensar em toda a estrutura desse trabalho que ele escreveu, é realmente brilhante. O que ele fez aqui na sequência? A gente tem aqui o coração, depois vai aparecer uma imagem melhor, e o pulmão. Então, é uma dissecção da pequena circulação, como a gente conhece hoje, né? Coração e pulmões. Ele suturou a artéria pulmonar, então o sangue que sairia do ventrículo direito não poderia percorrer a artéria pulmonar. Suturou também as veias pulmonares e a aorta. Ou seja, todos os vasos, né, que estão na base do coração foram suturados. E ele abriu um pequeno orifício no ventrículo esquerdo. Qual que é a ideia aqui? A ideia é, nesse caso, ele está mostrando a veia cava, tá? A cava superior, ele vai injetar fluido para dentro do ventrículo direito. Né? Na época se usava isso aqui é uma bexiga órgão, né? Eu acho que é de carneiro, se eu não me engano. Tá? Então, eles replicaram isso aproximadamente como ele fazia na época, obviamente não tinha plástico, né? E daí, quando você coloca aqui e aperta a bexiga, esse fluido, né, uma água aquecida, ele vai encher o ventrículo direito, tá certo? Como pode ser observado aqui. Só que nenhuma gota sai pelo ventrículo esquerdo. Tudo bem? Ou seja, se eu obstruir a saída natural
o Harvey, que era a artéria, que é a artéria pulmonar, e nenhum fluxo sai pelo outro lado, significa que não existe esses poros, né, passando sangue do ventrículo direito para o ventrículo esquerdo. Parece óbvio para nós, mas para a época isso não era. E aí, na sequência, o que ele fez? Manteve as estruturas aorta, né, e as cavas aqui suturadas, só que agora ele abriu aqui a artéria pulmonar, tá? E abriu lá as veias pulmonares. Então, a ideia dele era, se eu injetar fluido para os pulmões, né, e realmente o sangue tiver que passar pelos pulmões antes de voltar pelo coração, eu vou ver isso chegando no ventrículo esquerdo. E é justamente o que ele fez. Quando você impõe um fluxo, nesse caso do fluido, através dos pulmões, já dá para ver que eles estão ficando túrgidos aqui, esse fluxo volta pelas veias pulmonares para o átrio esquerdo, consequentemente para o ventrículo esquerdo, e aí você vê sangue, que estava nos nossos pulmões, né, no pulmão desse animal, jorrando junto com o fluido que ele está injetando. E as coronárias também dá para ver algumas bolinhas aqui, né, que ele descreveu nessa época também, a circulação coronariana. Descreveu não, ela já havia sido descrita, ele só provou que realmente ela vem também da aorta para o miocárdio. E assim ele conseguiu experimentalmente, de uma maneira que todo mundo pode reproduzir se quiser, demonstrar que realmente não existe essa passagem de sangue do lado direito para o lado esquerdo do coração. Tá? Lá na vida fetal, a gente tem o sangue se misturando, né, do lado direito com o lado esquerdo, porque a gente tem um orifício forame oval entre as câmaras de átrios direito e esquerdo. Isso é temporário, a gente precisa disso para viver como feto, e assim, quando a gente nasce, esse orifício se funde, né, fisiologicamente, depois anatomicamente, e o sangue passa a não ter mais essa comunicação. Talvez, como os anatomistas se baseavam muito nessas observações, essa ideia de mistura perdurou um pouco mais. Mas ele conseguiu, então, demonstrar que isso não era verdade. Só que ainda faltava demonstrar que existia, então, um sentido de fluxo na periferia. Tá? No centro, ele conseguiu demonstrar isso bem. E na periferia, o Harvey sugeriu aquilo que a gente conhece hoje, que as artérias levam sangue para os tecidos, né, e as veias trazem esse sangue de volta para o coração. Tá? Como que ele fez esse experimento? Exercitava um indivíduo, tá? Fazia com que esse músculo ficasse em atividade, e aí percebia, então, um aumento ali de fluxo local e a pulsação arterial. Tem que ser um indivíduo bem magro, né, para a gente observar isso. À medida que ele fazia um garrote, esse é um garrote firme, profundo, né, que obstrui a artéria, a pulsação arterial desaparecia. Tá? Se ele soltasse um pouquinho mais isso, que é como hoje a gente usa, na época era um garrote para fazer sangria, né, que as sangrias eram uma técnica que os médicos usavam, deixavam o paciente perder sangue porque achava que isso restabelecia algumas funções, que é basicamente o que a gente usa hoje para fazer um acesso venoso, para coletar sangue, né? Então, é uma garrote superficial. Ele percebia o quê? Se eu liberar a artéria, que era essa a ideia que ele tinha, né? Em poucos segundos, você vai começar a ver um aumento da coloração do membro do indivíduo, ele está ficando bem avermelhado, né? Como o indivíduo se exercitou e como o garrote ficou sustentado, na verdade, a gente tem até uma situação que chama hiperemia reativa, né? O fluxo é um pouco maior até do que seria naturalmente. Mas aí ele mostrou que essa vitalidade, esse sangue começa a voltar para a periferia. E, ao mesmo tempo, mostrou que a gente tem uma dilatação de veias superficiais que justamente estão trazendo o sangue de volta. Tá? E aí vem aquele experimento bem clássico de Harvey, né? Que depois eu vou mostrar, que é o experimento lá do deslocamento de sangue das veias superficiais. Volta e meia cai como questão de vestibular, né? Para dizer sobre esse movimento unidirecional do coração. Só complementando aqui, e depois eu paro caso tenha alguma questão, alguma curiosidade, ele mostrou então também no animal, aqui estaria do lado esquerdo da tela para vocês, né? Desse lado estaria a cabeça do animal e para cá estaria a pata do animal. Então ele fez aqui uma sutura, ó, a gente pode ver uma veia que tem essa coloração mais arroxeada, uma artéria, né, parede mais calibrosa, essa coloração mais avermelhada. Ele também fez um experimento dizendo, olha, se eu suturar uma veia, né, superficial ou mais ou profunda que seja do animal, e eu fizer um corte proximal do lado da cabeça, né,
eu não vou ver tanto sangue saindo dessa veia, tá? Porque o sentido do fluxo seria dos pés para a cabeça, da pata, nesse caso, para a cabeça. Quando ele faz um corte distal, ele vê jorrando sangue, um fluxo muito mais intenso, também dizendo para ele que esse sangue nas veias vem no sentido da cabeça, dos pés para a cabeça. Tá? Harvey, nessa época, também já sabia da existência das válvulas, tanto as cardíacas, obviamente, né, mas das válvulas venosas, porque antes achavam que essas válvulas serviam só para impedir que o sangue se distribuísse com muita rapidez, né? Porque a ideia era que o sangue produzido no fígado ia para as superfícies, para os tecidos pelas veias. E, na verdade, não. Ele falou, não, isso impede que o sangue retorne, e é isso que ele tentou mostrar. Quando se fazia isso numa artéria, o que era observado é, se eu corto a parte distal, já que o fluxo vem da cabeça para a pata do animal, eu não vou ver uma quantidade tão grande de sangue sendo espalhado, basicamente um pouco do sangue que estaria nesse ramo distal da artéria. Porém, associar com o movimento de contração do coração, porém, quando você faz um corte proximal, você vê o sangue jorrando, né, com uma pressão que atinge alturas elevadas, né, para um animal. E aí que ele fez associação com que na época era um carrinho de bombeiros, digamos assim, que era uma bomba de água que fazia justamente, gerava um gradiente de pressão para jorrar a água e tentar combater incêndios. Então veio essa ideia, né, dessa bomba, e ele fez essa primeira analogia, pelo menos descrita, que o coração funcionaria como uma bomba, né? Inclusive fazendo essa analogia similar com o movimento que ele observou do sangue escapando pelas artérias, com esse jorramento de água quando se exercia essa pressão, né, nesse equipamento. Tá? Então daí vem esse conceito ao coração uma bomba, né, por uma analogia com as bombas hidráulicas, tá certo? Ah, talvez agora, se a gente quiser dar um tempinho para fazer alguma questão, alguma curiosidade, na sequência eu vou falar, só finalizando aqui essa parte do Harvey, né? Falar dessa questão das veias superficiais, porque daí ele desenvolveu alguns experimentos em humanos, né? Que vocês viram inicialmente lá com as artérias, para também provar esse conceito, né? E a vantagem é que ele fez várias demonstrações públicas, então as pessoas podiam observar, ele podia explicar, tanto para médicos quanto para estudantes. Alguma questão, alguma curiosidade antes da gente prosseguir? Olha, Fernando, aqui no chat não tem nenhuma Qualquer coisa, se pergunta. tiver no chat Será aí, que acho que a alguém... Fabiola me avisa, né, Fabiola? Isso. Eu não sei se você me ouviu, Fernando. Ouvi. Uhum. Por enquanto não Então, temos pergunta no chat. Não tranquilo. sei se alguém gostaria de abrir o microfone e perguntar nesse momento para o Fernando. Também poderia fazer isso. Tá, então fiquem à vontade. Se quiserem depois interromper também, podem ficar à vontade. Eu vou Eu fico continuando, atenta então. aqui, Fernando, pode deixar. Ah, beleza. Tá, então a ciência demonstrou que essas veias, né, quando ele tentava botar um probe ali, botar um instrumento no sentido da cabeça para os pés, ele via que tinha esse impedimento, ou seja, que você não tem como passar, a menos que você, né, cause um dano a essa estrutura, esse instrumento não passa, portanto o sangue não poderia estar voltando pelas veias, assim como a gente conhece hoje, exceto, infelizmente, né, quando a gente tem insuficiência venosa, tem destruição da parede desses vasos, das veias, e principalmente
Olá, tô de volta. Oi, Vocês me Fernando. Tá ouvindo? tô. Ah, ok. Estamos te ouvindo É, também. não, Agora. acho que foi a minha Wi-Fi aqui que caiu. Ok. Eu vou projetar de novo, tá? Ok. Uhum. Na verdade, assim, eu estou usando o celular agora para rotear, talvez a imagem não seja ideal. Se ficar muito ruim, daí vocês me avisem, tá? Mas ela tá, Conseguem ver tá, até? tá boa, Fernando. Tá bem boa. Se o vídeo travar, daí eu vou sem ele, não tem problema. Tá bom. Só continuando então, né? E aí, anatomicamente, se você faz isso no sentido oposto, ele percebia que não tinha resistência para a passagem desse tubo, ou seja, as válvulas funcionam no único sentido, como deve ser. Então, da cabeça para os pés, isso não teria problema nenhum, e dos pés para a cabeça, ela tem esse impedimento. Quando a gente faz aquele garrote superficial, a gente também consegue ver, na maior parte das pessoas, esses nódulozinhos nas veias, que são as válvulas venosas, tá? E aí esse é aquele experimento clássico que eu disse para vocês do Harvey, né? Que ele fazia o quê? Ele fazia uma drenagem dessa veia, então se ele drenasse no sentido oposto, né? Ele percebia o quê? Que chegava um ponto do vaso onde você não conseguia arrastar esse sangue. E por mais que você forçasse, como ele faz aqui, ele não, isso impediria o retorno do sangue, porque as válvulas servem justamente para isso, né? Para impedir o retorno do sangue. Isso funciona, né? Membros inferiores, membros superiores, e aí na sequência, deixa eu só adiantar um pouquinho, a gente não perder tempo, aquele experimento, né, clássico, onde o indivíduo segura num bastão, e aí ele drena o sangue de distal, né, da mão para a cabeça, de distal para proximal, o sangue se drena com facilidade, quando você solta um dos lados, o sangue só reflui até a válvula, tá? E não pode passar desse ponto, tá certo? Então ele mostrou mais uma vez, agora no ser humano, né, que você tem maneiras de provar que esse sangue só tem um sentido, certo? E aí a gente chega, né, ele propôs isso, que é o que a gente conhece hoje, a circulação como ela é, né? A gente tem o coração aqui, que é o motor, né, causa esse gradiente de pressão, a pequena circulação, que é essa circulação que vai do lado direito, né, do ventrículo direito, perfunde os pulmões e retorna para o átrio esquerdo, e a circulação sistêmica, onde você tem o sangue sendo ejetado e distribuído para todas as partes do nosso corpo. Inclusive com ramos, né, para não confundir aqui as artérias brôncas, com ramos que vão nutrir o próprio pulmão, tá certo? As estruturas de vias aéreas pulmonares, então você tem sangue oxigenado chegando por lá, e também a circulação coronariana que não está aqui, né? Está aqui representada na lateral. Lembrando que parte do sistema circulatório também é feito por vasos linfáticos, né? Que a gente não que negligencia, mas que não geralmente não dá tanta importância, mas tem uma importância grande para o transporte de fluidos e de, né, células de proteínas de maior tamanho que tem que retornar para o sistema ou ser combatidas, né, ou as proteínas que tem que retornar para a circulação, tá certo? E aqui também vai uma ideia, né, que dá para ser trabalhado no ensino fundamental. Realmente a gente trabalha, a ideia é trabalhar mais o caminho do sangue, né? Então tem várias tipo de brincadeiras e tudo mais que dá para você explorar com esse caminho do sangue aqui. No ensino, né, no ensino médio, aqui você tem uma relação muito interessante com a resistência e o fluxo, né, que é similar à resistência elétrica, fluxo elétrico também, né, porque se a gente pensar, todo fluido, todo o fluxo, né, os 5 litros por minuto mais ou menos, eles são ejetados pela aorta. E todos esses tecidos têm que receber, dividir esse fluxo, né? Como é que isso acontece? Baseado na resistência vascular de cada leito, né, de cada órgão que a gente está considerando. Tá, e a última questão, né, que eu propus lá, é como é que é controlado o coração, então? Né, já que não está sob nosso controle, o que eu quis dizer é sob nosso controle voluntário, né? Então, a primeira coisa, para entender como o coração funciona, né, a gente pergunta, quem que inicia o batimento do coração? Eu preciso de sistema nervoso, eu preciso de hormônios. Então, aqui é uma outra técnica para, digamos assim, provar, né, esse conceito. Se eu retiro o coração do animal, né, ou do ser humano, se a gente pensar no transplante cardíaco, tá? Se eu retiro esse coração aqui do animal, eu estou tirando todas as influências nervosas e influências hormonais, porque ele não está mais in situ, né, no local dele.
E aqui a gente tem uma técnica em fisiologia que a gente perfunde esse coração, ó, tem uma agulhinha lá, que deu para ver um pouquinho antes, que vai perfundir a circulação coronariana com nutrientes, com aquilo que, né, o tecido precisa para sobreviver. E esse tubinho aqui, esse catéter, ele está inserido no ventrículo esquerdo, tem um balãozinho ali dentro. Então, toda vez que o coração contrai, ele vai tentar ejetar, né, porque aqui não tem sangue, né, ele vai tentar ejetar, ele faz uma pressão nesse balão e a gente consegue registrar as pressões cardíacas, tá? Mas percebam, o coração, ele está basicamente sem contração, e à medida que a gente regula, né, as variáveis fisiológicas, ó, como ele é imerso aqui, temperatura passa a ser 37, a perfusão foi aberta, né, então está chegando fluxo lá para nutrir, imediatamente o coração começa a apresentar contração, apresentar batimentos, né? E é um coração isolado, você não tem nervo, não tem hormônio, tá certo? Esses cabos não estão dando choque no coração, não estão estimulando, eles estão coletando o eletrocardiograma, tá certo? Então, imediatamente o coração volta a ter batimento, volta a se contrair, tá? Volta a ser estimulado. Ou seja, só tem uma conclusão, desculpe, só tem uma conclusão a partir desse experimento, né? Se você retirar um coração e o coração funciona fora do corpo, quem dá o estímulo para a contração, quem inicia o batimento cardíaco, só pode ser o coração. E é isso que acontece, né? Tem células musculares especializadas que fazem isso. E além disso, vou só adiantar um pouquinho, se a gente observa esse coração depois de alguns minutos, percebam que esse batimento não é aleatório, ele tem um ritmo, né? Um pouco maior aqui, mais de uma vez por segundo, né? Nesse animal perde uns 170 batimentos por minuto, tá? E aqui a gente está vendo as pressões, né, equilibradas, o eletrocardiograma que é muito parecido com o nosso, tá certo? Então, além dele ser automático, né, o coração, ou seja, ele inicia a própria contração, ele também tem uma ritmicidade, ele tem um ritmo próprio, tá? Não é aleatório isso. Ele consegue conduzir esse estímulo elétrico, que é uma corrente elétrica mesmo, para estimular virtualmente todas as células cardíacas, e aí ele tem a capacidade de contratilidade, que é desenvolver tensão, como é uma câmara tridimensional, na verdade, desenvolver pressão para gerar aquele gradiente de pressão, né, que a gente precisa para que haja fluxo, tá certo? Não é o nosso objetivo, né, mas aqui é o sistema de condução, não é um exemplo de sistema de condução, né, esse estímulo, né, esse potencial de ação, ele surge nesse local aqui, que é pertinho da veia cava superior, né, no átrio direito, que se chama nó, ou nódulo, né, sinusal ou sinoatrial, que gera o estímulo, esse estímulo é conduzido para as outras partes do coração, então tem uma sequência de eventos elétricos aqui, tá? Então, primeiro você tem o estímulo elétrico, depois a contração do coração, certo? Esse seria o nosso marcapasso natural do coração, como a gente chama ele, tá? Então, o nosso coração começa a bater por quê? Porque ele mesmo se estimula e contrai. Só que ele também é controlado, né, por outras, externamente, né, por outros sistemas, né? Mas antes disso, também não é o nosso tópico, além disso, a beleza do coração é essa, né, que ele apresenta um mecanismo de autorregulação. Tanto é que se você transplanta o coração, né, de um indivíduo, um coração saudável, nesse caso, né, de um indivíduo que perdeu a vida, para o peito de uma pessoa que tem um coração insuficiente, ele volta a funcionar sozinho, mesmo que o cirurgião, e isso não é uma técnica que se faz, né, ligue os vasos, ligue os nervos novamente, né, porque a prioridade é suturar os vasos da base, né, as artérias e veias, e fazer esse coração voltar a funcionar o mais rápido possível. Então, é um coração que não está mais sobre a inervação do recipiente, né, do paciente que recebeu ele. Só que mesmo assim ele volta a funcionar e mesmo assim ele tem mecanismos de ajuste para que o indivíduo consiga produzir, né, um exercício de baixa. Olá, de novo, né, me desculpe. Deu uma travadinha, Fernando, no final da fala do último slide. Tá, só um minutinho. Sempre acontece, né, a gente fica a semana inteira a conexão normal, quando você está mais precisando, acontece, É, justamente nas aulas. normal. Tá, então só para finalizar, que a gente já está chegando aqui no nosso limite, né, então a gente tem a modulação hormonal, né, hormônios que são
secretados por tecidos ou glândulas, tecidos especializados ou glândulas, caem na circulação e vão agir no coração. Mas principalmente pelo sistema nervoso autônomo, né? Um sistema nervoso que não está sob o nosso controle voluntário. E daí que vem aquela coisa, a gente tem músculos como o músculo liso, o músculo das nossas artérias, do intestino, e o músculo cardíaco, que são músculos que não estão sob nosso controle. Então a gente controla músculos, controla até alguns esfíncteres, né, que a gente tem a porção esquelética do esfíncter, mas não consegue controlar coração, não consegue controlar músculo liso. A gente até consegue modular o coração, né, fazendo atividades, ou por exemplo, mindfulness, né, que até a professora Anita apresentou para vocês, que causam um padrão de modulação do sistema nervoso que vão influenciar daí o coração a reduzir frequência e tal. Mas eu não posso pensar, meu coração, eu preciso diminuir a pressão arterial, né? Eu preciso desacelerar meu coração. Não tenho como voluntariamente fazer isso. Então a gente está sob a influência, né, do sistema nervoso autônomo. E como o sistema nervoso autônomo também tem conexões com locais do nosso encéfalo responsáveis por emoções, como medo, ou locais que controlam outras funções orgânicas, o coração responde a certos estímulos. Então, se a gente tem um estímulo estressor, se a gente tem, né, um animal correndo na nossa direção para nos atacar, você vai ter que gerar modificações orgânicas, dentre elas aumento de frequência cardíaca, aumento da pressão arterial, para que você tenha como lidar com essa situação, lutar ou fugir, né, que é o clássico do ensino aqui do sistema nervoso autônomo. E aí que vem essa sensação, né, porque a emoção, na verdade, é essa interpretação consciente das alterações orgânicas que a gente está tendo. Talvez por isso que muito tempo se acreditou que o local da emoção é o coração, porque é onde a gente percebe, né, você tem palpitação, você tem aumento você começa a sentir o teu coração batendo, né, porque normalmente você não tem essa consciência durante o dia, tá certo? Então, vou finalizar, depois a gente pode discutir se tiver alguma outra questão. Então, acho que eu consegui, né, responder as questões aqui que a gente propôs a discutir. Então, a necessidade do sistema circulatório a gente sabe, né, distribuir esses nutrientes, retirar resíduos metabólicos. Tem outras funções que eu não entrei, né, em detalhe, como a termorregulação. A gente entende o sistema circulatório nos modos atuais, né, depois da aceitação das teorias de Harvey, que ele foi quem descreveu isso de uma maneira detalhada e através do método experimental. Que significa dizer que o coração é uma bomba? Significa dizer que ele é o principal órgão, né, que gera esse gradiente de pressão necessário para o fluxo. E aí a gente faz essa analogia hidráulica. E ele é controlado como? Por mecanismos próprios, como a gente viu, né? E externamente por hormônios e principalmente pelo sistema nervoso autônomo. Beleza? A gente já está chegando no nosso limite aí, desculpe que eu acabo falando muito rápido, desculpe aí os transtornos da conexão, agradeço a atenção de todos vocês e se tiver alguma pergunta, alguma curiosidade que eu possa responder, eu fico à disposição. Temos sim, Fernando. Maíra, você gostaria de abrir o microfone e falar diretamente para o Fernando a tua questão? Bom, eu vou dar uma lidinha aqui. Uhum. Ela coloca assim, ela pergunta se tem dicas de práticas para o 5º ano do fundamental, para falar sobre a questão da circulação. Tá. Como eu não tenho experiência no ensino fundamental, fica um pouquinho difícil. Eu não sei exatamente o que o 5º ano aprende, porque a minha filha mais velha passou faz um bom tempo por isso, e o pequenininho vai demorar, vai demorar muitos anos, né? Tô com um gap aí grande. Mas eu imagino que o interessante é trabalhar essa questão do circuito anatômico, né? Por que a gente precisa do sistema circulatório? Acho que é o primeiro princípio, né? E aí eu não sei se é um experimento que eu nunca reproduzi ele como é, mas assim, se você tiver um corante e você jogar dentro de um copo, ele vai se difundir rapidamente, porque você não tem barreiras ali, como se fossem células, né? E aí você tem um espalhamento maior desse corante. Se você colocar, por exemplo, uma esponja, e aí você umedecer ela em água, encharcar em água e colocar esse corante, ele vai ter uma dificuldade muito maior de difundir, porque daí você tem as barreiras, né? Que são, Sim. vamos dizer assim, como se fossem aquelas membranas, né? De células onde ele tem que passar. Aí se você corta depois de seca, né? Não dá também para espremer, né? Senão você espalha. Aí você gera um coração, né? Você espalha isso para toda a esponja. Mas depois de seca, se você cortar, você vai ver que esse corante está restrito a uma área, porque teve
esse bloqueio difusional, né? Essa Uhum. restrição difusional. Acho que isso mostra um pouquinho isso. A E aí tem importância de ter o sistema circulatório, né? isso, para Uhum, distribuição disso. E uhum, aí eu já vi práticas onde as pessoas usam, por exemplo, desenham no chão o que seria o coração e algum órgão e a pequena circulação, né? O uhum. coração e o pulmão. E aí dão fitas ou coisas de cores diferentes para as crianças, dizendo, ó, o coração, quando está oxigenado é vermelho, quando está usado, vamos dizer, para os tecidos, tem CO2, é azul. E aí Uhum, vocês têm que achar o caminho aí, você vai ser o coração, você vai ser o pulmão, você vai ser o rim, sei lá. E uhum. aí você vai ter que percorrer esse caminho e trocar essas faixas quando você achar que isso acontece. Então Ah, vai ter que trocar a interessante, bem faixinha interessante. azul pela faixinha vermelha no pulmão, e aí o pulmão vai percorrer, chegou no rim, opa, o rim usou estou dizendo rim, mas pode ser o músculo esquelético, não, usou esse oxigênio. Então agora passa a ser uma faixinha azul, vai voltar por onde? Tem que Uhum. voltar né, por essa veia, chegar do lado direito do coração, para de novo pegar a faixinha vermelha no pulmão. Não inventei isso, tá certo? Eu li isso, não me lembro dos detalhes, mas há algum tempo. Eu acho que eles estão mais ou menos nessa fase, assim. Legal, Fernando. E daí a Maíra complementa a pergunta dizendo o seguinte: as doenças cardíacas, são as principais causadoras de morte no mundo. Existe alguma razão fisiológica para isso? Existe, nós fazemos, nós causamos isso, né? A razão é o BIOS, como diz o outro, né? O bicho que opera o sistema. Na verdade, assim, as doenças cardiovasculares, elas são responsáveis pela mortalidade em quase todos os países, de 1/3 ou mais da população daqueles países, né? É, países industrializados, né? Países, né, que têm uma economia talvez mais sólida ainda, estão sujeitos a mais mortalidade por isso. Uhum, Que a gente sabe? Primeiro que a população envelhece, as doenças cardiovasculares passam a ser mais prevalentes, né? Hipertensão é mais comum, não no idoso, né? Mas à medida que a gente envelhece, porque os nossos vasos vão perdendo a elasticidade natural, vão ficando mais rígidos, e aí a gente tem as consequências da hipertensão nos tecidos que são graves, né? Em longo prazo. uhum. Mas a gente sabe que das doenças, a gente consegue prevenir as doenças cardiovasculares, né? Se você tem um gene que vai te dar um tumor na tua vida, não tem como prevenir. Claro, você pode evitar certos alimentos e tudo mais. Mas o sistema cardiovascular, a gente sabe o que a gente precisa, né? Você Sim. precisa ser ativo, né? Você precisa evitar consumo alto de gorduras, né? E carboidratos. Você precisa manter o teu peso. E você precisa, talvez, levar uma vida menos estressante. O estresse é um fator importante aí, tá? E tem a parte, obviamente, genética, né? Que isso você não tem como fugir. Mas veja bem, né, a nossa população é cada vez mais sedentária, a gente tem o índice de massa corporal cada vez maior na população, e Uhum. isso leva a doenças cardiovasculares, né, Sim. metabólicas e cardiovasculares. Então, assim, acho que esse é o principal fator. Nós mesmos, e eu digo nós, eu me incluo, né, a gente tenta ter uma vida saudável, mas a gente se ocupa com tantas outras coisas e não dá É, prioridade para isso, e quando você descobre uma doença cardiovascular, você já descobre ela, né, a chance é num que você certo descubra grau. depois que você já teve um evento, né, que é um Uhum. infarto ou um evento devido a um pico de pressão arterial, né. E Arritmias, a etc. arritmia e o coração como bomba é fantástico, né. Se a gente pensar fisicamente, ele tem uma perda de calor enorme e tudo mais, mas é um coração que ejeta, em média, de 4 a 6 litros por minuto. Então, né, isso pensando no ventrículo esquerdo, né, circulação sistêmica. Então, calculem aí agora, depois que terminar a aula, porque eu não tenho os valores de cabeça, 5 litros em 1 minuto, né? Se você pegar 60 minutos, que é 1 hora, você vai ter lá perto de 300 litros, né? Varia do tamanho da pessoa, tá? Mas de 4 a 6 litros é a média. Uhum, 300 litros por minuto, né? Por hora, né? uhum. 24 horas por dia, claro que nossa pressão, o fluxo cai um pouquinho quando a gente dorme, mas em média a gente tem lá pelo menos uns 4 litros por minuto. E isso dura 30, 40 anos sem a gente perceber, né? Digamos assim, a bomba Sim. funcionando, a gente não ajudando muito, né? Com todos esses fatores. E aí, quando vem um evento cardíaco, né? Pode ser sério. Por isso que, infelizmente, aparecem hoje infartos do miocárdio precocemente, não digo precocemente, mas na terceira década de vida, né? O que Uhum. antigamente não era tão comum.
É porque né? tem As mais pessoas eram mais fatores ativas. ambientais, né, interferindo. Pois é. Uma outra pergunta, Fernando. Hoje em dia, o tecido adiposo e o músculo esquelético têm sido considerados como parte do sistema endócrino. O coração poderia entrar nessa classificação? Foi a Anita que perguntou. Eu não sei, Anitta, se você está falando em termos de metabolismo ou sinalização, talvez? A Anita precisou sair, ela já tinha nos Ah, avisado no tá. início do É, evento, Fernando. talvez eu não entendi exatamente, mas talvez seja nesse ponto que eu estou dizendo sobre sistema cardiovascular e doenças metabólicas e cardiovasculares, né? Acho que Elas sim. acabam andando Uhum, juntas, né? Então, eu não sei se será isso que ela queria ouvir. uhum, Mas em termos de sinalização com tecido adiposo, eu não tenho tanto conhecimento assim para uhum, tipo, apontar um fator ou um sinalizador ali que eu conheça a fundo. uhum. Tem, obviamente, a interação, né, metabólica e cardiovascular, que é indiscutível. Aham, certo. Fernando, e eu queria comentar uma coisa, na verdade eu já acho que poderia até ter aberto o microfone, mas cabe aqui também. Foi muito interessante você colocar os experimentos, né, como que, Harvey pensou, como que se pensava antes dele, e eu fiquei pensando nos estudantes lá do ensino médio, né, entendendo como foi esse pensamento desde o princípio. E eu Pois acho é. tão significativo resgatar essas informações e mostrar para os estudantes que não nasceu do nada, né, essa quantidade de informações que nós temos. Hoje a informação é tão fácil que a gente banaliza É, quase a informação. E é, é muito rico saber de onde se construiu toda essa informação. Eu achei fantástico a uhum. forma como você colocou. Porque isso assim, acho que é uma coisa pessoal, né? É aquela coisa, o investigador, né, o pesquisador, eu nem sei se a gente povo do interior lá. Por que que é assim? O que que eu tenho a ver com isso, né? Por que que eu preciso conhecer isso? E a gente já, né, recebe a informação mastigada, principalmente os É. alunos, e de uma maneira muito superficial. Ah, Uhum. mas sempre foi assim, ninguém contestou isso, e a gente, né, não tenta buscar o mecanismo. E assim, uma época onde a gente tem dúvidas e questionamentos científicos, né, e as pessoas ignoram um pouco a ciência quando é conveniente, ou às vezes abraçam a ciência quando ela convém, é interessante sempre abordar isso, né? Como foi o mecanismo de descoberta de tal fator e o que que a gente tem de dúvida, né? Então, acho que é Fundamental. interessante nesse sentido aí. E eu não Verdade. falei de outras coisas, mas para quem tiver curiosidade ou para quem quiser trabalhar com o pessoal da física, como eu falei, em experimentos conjuntos, ou da matemática, o Harvey apresenta cálculos nesse trabalho dele que inviabilizam o que se pensava, né? Que o sangue, a gente comia, né? Se Uhum, alimentava, e aí o fígado tinha que processar esse alimento, e isso se transformava em sangue. Basicamente, se dizia que o que a gente come vai virar sangue que vai nutrir os tecidos. Não, uhum. não vejo isso como um grande problema na época, porque foi um pensamento que faz sentido, né? Só que ele calculou, se a gente tivesse, se não recirculasse, né, obviamente o Harvey propôs a recirculação, e a gente realmente consumisse o sangue, ele calculou aproximadamente isso em termos de volume de sangue no corpo do animal, ele calculou o débito cardíaco indiretamente para fazer isso, mas ele calculou, é inviável, é impossível, você teria que comer uma quantidade absurda de alimento para que por minuto esse sangue que sai dos ventrículos seja consumido. Então, Uhum. massa por massa, né, fazendo essa analogia, a gente teria que se alimentar, digamos, de um elefante para produzir o sangue que circula em um dia. Obviamente, os Sim, cálculos dele não estão certos, né, no livro, mas a ideia faz todo sentido, né? sim, Matematicamente, foi um dos primeiros que usou a matemática, digamos assim, para contestar um evento biológico, médico, né, sim, no caso. sim. Ok, perfeito. E a Ana pergunta: como relacionar esse funcionamento cardíaco com equipamentos da atualidade, tanto para tratamento do próprio coração, como no sentido de recursos tecnológicos correlacionados? Ana, seria em relação a, por exemplo, equipamentos para substituir o coração ou que auxiliam o coração? Eu pensei nesse sentido. Deixa eu aproveitar então e falar. Estão me ouvindo? Sim. Sim.
Tá. Então, é porque até eu, só complementando, né, apesar que você já colocou uma ideia bem bacana ali com relação ao ensino fundamental, mas o que eu acho que a Maíra quis dizer, que fala um pouquinho da BNCC ali, é justamente para mostrar para um aluno ali de 5º ano, né, essa função que você evidenciou no comecinho da circulação atuar como distribuidor de nutrientes e vai recolher os resíduos também, né? Então, é mais nesse sentido que o aluno, naquele momento, tem que compreender a circulação, né? Que é a função básica, vamos dizer, né? E eu falei dos equipamentos porque eu vejo também, do que eu já estou lendo, né? Por causa dos nossos materiais didáticos ali sobre a BNCC, eu vejo também essa tentativa de correlacionar com a tecnologia atual. E até um pouquinho assim o aluno aprende algo para intervir na vida moderna, né? Para ele se tornar um instrumento de transformação da sociedade. Então, a minha pergunta é meio nesse sentido, assim, tá? Eu não sei se eu podia te perguntar Entendi. isso, né? Que eu Então, não aqui combinei, mas... eu visualizo duas coisas que, não que o aluno, né, vai aplicar, mas ele vai entender a aplicação disso para a vida moderna, para a saúde. Tem uma coisa que foi inventada, acho que no meio da década de 80, que se chama bomba de assistência do ventrículo esquerdo, que era assim, tinha muita gente com insuficiência cardíaca, ainda tem, né, e não tem corações para transplante disponível com facilidade, né, obviamente. Então, muita pesquisa, sim, foi desenvolvida no sentido de criar um coração artificial, né, e eles existem, né, os corações artificiais e tudo mais, só que, obviamente, tem muito problema, eles causam destruição das células sanguíneas por esse, né, atrito mecânico e causa problemas para os pacientes. E como não tinha transplante, tinha gente na fila esperando, foi criada essas bombas de assistência do ventrículo esquerdo, que basicamente o coração continua lá fazendo a função dele, que não é boa, mas continua fazendo, e um tubo é inserido no ventrículo esquerdo, retira sangue do ventrículo esquerdo e joga para a aorta direto, ou algumas jogavam para as ilíacas, e é um motorzinho. E ele tem um fluxo contínuo, não é nem um batimento, como seria o coração, ele simplesmente é uma, não sei se é o termo certo, dizer bomba de escorva, se eu não me engano, que retira um pouco desse fluido e auxilia o coração. Por isso, né, auxílio do ventrículo esquerdo. Mas a ideia era só, vamos implantar isso, vamos esperar um coração chegar e a gente troca. E aí foi pessoas ficando com isso por anos e perceberam que isso podia ser, em vez de ser uma ponte para o transplante, acabou sendo meio que um equipamento definitivo. Daí foram aprimorando esse equipamento. E hoje ele é implantado como se fosse um assistente definitivo para o coração. E percebeu-se que como o coração voltava a um tamanho menor, né, para quem estudou lá a fisiologia, a lei de Frank-Starling, você volta a ter o coração no ponto ideal de pressão. Então você tinha um remodelamento reverso, o coração começa a ficar melhor, você tirou a sobrecarga dele, o coração, não digo cicatrizar entre aspas, ele voltava a ter propriedades como um coração saudável, né? E outra coisa que a gente usa com muita frequência são os monitores hoje, né? Então você tem os smartwatches, então você tem celulares que veem pressão, que veem frequência cardíaca, saturação de oxigênio. Então, isso está sendo usado muito para monitoramento remoto também, né? Tem equipamentos portáteis hoje que o indivíduo monitora a frequência, o ritmo cardíaco, né? Porque ele lê o ECG e qualquer alteração pode avisar o médico, o próprio indivíduo, para ter cuidado, que ele está passando por um momento de uma arritmia, alguma coisa assim. E hoje até tem cardioversores implantáveis para alguns pacientes. Então, aquele cardioversor, que é o choque externo, né, que se dá no peito para ressuscitar a pessoa, que é ressincronizar o coração, tem pacientes de alto risco, inclusive adolescentes, adultos jovens com algumas doenças genéticas, que isso é implantado, é como se fosse um marca-passo, mas ele não funciona de marca-passo, ele só fica ali. Se o indivíduo entrar numa frequência exagerada, que vê que ele pode ter uma fibrilação ventricular, parar o coração, esse equipamento já dá o choque direto e ressuscita, entre aspas, ressincroniza o coração e evita a morte do jovem lá, que está na escola ou que está dentro de casa sozinho e tudo mais. Então, tem vários equipamentos nesse sentido, né, desenvolvidos para melhorar a função cardiovascular. Sim. Eu acho que deve ser uma das cirurgias que tem mais recurso, né, porque se faz as primeiras ali há muito tempo, né, as valvulares mecânicas mesmo ali, né.
Então, aproveitando até um pouquinho do que a Fabiola comentou, né, eu também achei super interessante a gente ver essa perspectiva histórica, científica, porque, às vezes, até por restrição mesmo de tempo, né, abordando da onde provém o conceito, e aí eu acho que, né, para os professores que estão participando, já fica isso até como ideia, né, porque quando você vê um certo sentido naquilo também que você está aprendendo, quando você compreende melhor, né, como aquilo chegou, né, nesse conceito atual, eu acho que também já gera uma motivação diferente, né? Uhum. E aí, fazendo uma ponte também com isso que a gente abordou agora de algumas tecnologias atuais, eu acho que sempre são pontos que podem incrementar a abordagem do sistema, né? Por isso que é bacana. Tem várias práticas hoje, até para o ensino médio, né? Que você consegue fazer com frequencímetro, né? Um relógio simples que mede frequência cardíaca, né? Basta ter um ou dois, eventualmente, e aí você consegue, né, fazer esses estímulos de aumento de frequência cardíaca, etc., plotar isso e ver como a frequência varia em determinada situação. Não é preciso, óbvio, se pensar para pesquisa, né, mas para uma prática que não seja invasiva, né? Hoje é possível fazer isso, né? Até com a câmera do celular, né? A câmera do celular tem aplicativos e ele consegue identificar teu pulso e aí fazem vários cálculos. Além da frequência cardíaca, faz cálculos que a gente chama de variabilidade da frequência cardíaca, que dá uma ideia da modulação do sistema nervoso autônomo sobre o coração. Então, se o indivíduo está deitado, levanta, existe essa modulação, né? Então, dá para usar o celular, por exemplo, para coletar esses dados e estudar, né, essas respostas orgânicas. E até, de repente... Perdão, Fábio. E até, de repente, fazer uma ponte com a aula de educação física lá também, né? Você monitora isso, aí a pessoa faz uma atividade, aí como é que isso interfere também, né? E isso entra na questão da interdisciplinaridade, que é muito proposto também, né, atualmente para o ensino, né? Sem contar que a garotada... Não, eu sei dizer que a garotada adora, né? Esse tipo de intervenção, de prática que envolve celular e tudo. Eles adoram, né? Muito bem. E alguém mais quer colocar alguma dúvida, alguma pergunta? Mesmo que seja abrindo o microfone, né? Quer comentar algo, fiquem à vontade aí. A gente dá essa oportunidade. Caso não, então, até pelo nosso horário, né? Mais uma vez, queria agradecer muito a participação do professor Fernando, foi maravilhoso, né, essa compreensão aí histórica e mostrando para a gente mesmo, né, por que a gente vê que o sistema circulatório é vital, né? Porque olha como que ele interfere no funcionamento do organismo de várias formas também, como que ele é essencial. E também sempre aproveito esse final do webinário para a gente agradecer aí a todos os presentes pela participação, a gente agradecer mais uma vez a equipe do projeto, né, de diversas formas, sempre nos ajudando aí, nos apoiando, e adiantar para vocês, então, eu não fiz uma lição de casa aqui, perdão, eu vou colocar para vocês, então, o link agora do formulário de certificados, daí eu dou alguns minutinhos aí para quem quiser preencher, ok? Me esqueci dele, que eu estava aqui pensando no webinário. Então, ó, esse link que eu estou colocando no chat agora é para os certificados, para quem precisar. E aí, aproveitando então para comentar que o nosso próximo webinário vai ser no dia 29 de junho, também uma terça-feira, às 18 horas. O tema do próximo é fibromialgia, quando a dor vai mais além, tá? E ele vai ser proferido por uma doutoranda do nosso departamento, que é a Natália Fantin Sardi, mas que tem uma super didática, né, quando faz ali os seus seminários internos para nós. Então, vocês vão super aproveitar aí esse seminário, se puderem estar presentes, ok? Muito bem, então... eu não sei se a Fabiola viu aqui, mas vou aproveitar para ler. O Luiz Felipe colocou um elogio aí, dizendo que foi muito bom o webinário, que ele aprendeu bastante, e deu parabéns aí para o professor Fernando pela palestra.
O Fábio Valeu. o Fábio também está parabenizando, o Fernando Sim. agradecendo, que ele nunca tinha parado para pensar na transformação do transporte de massa, do modo difusional para convectivo. Ele achou fantástico. Legal. Eu que agradeço o convite de novo e agradeço a persistência aí das pessoas que estão assistindo, né? Mas isso é muito importante, né? Mostra que hoje, né, independente do cansaço, do horário, da gente estar na frente do computador o tempo todo, as pessoas estão interessadas aí, estão participando. Isso é realmente muito valoroso. Parabéns para vocês também. Sim. Muito obrigada, então, pessoal, a todos. Uma boa noite, tá? Eu aguardo uns minutinhos aí com o formulário de certificados e assim que possível a gente envia para vocês por e-mail, ok? Boa noite também a todos que estão desejando aí, Marcela, Tatiana, Rosângela, Daiane. Aguardamos vocês aí nos próximos.